Olá a todos! Vamos iniciar o primeiro módulo do nosso curso, batendo um papo nesta primeira parte sobre inovações acadêmicas e metodologias ativas. Bom, eu vou iniciar este módulo com um pensamento em que ele diz o seguinte: a aprendizagem em tempos de inovação tecnológica é mais do que usar novos recursos para adquirir conhecimento, pois a inovação está também na reconfiguração do conhecimento e na relação que estabelecemos com ele. Diante desta expressão de pensamento, eu projeto a vocês um pequeno vídeo que talvez nos coloquemos em relação a essas metodologias. Vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Ok, então observe, visualizem nesta pequena apresentação o que nos aguarda pela frente. Não adianta aparecer novos equipamentos sofisticados se você, professor, continua com a mesma metodologia. Então é isso que eu quis dizer na minha apresentação. 21 anos repetindo o método e 2 anos mudando a estrutura de lidar com essa nova forma de ensino. O primeiro passo é: o que nós vamos considerar como inovação? Toda inovação, ela é sempre uma ruptura com o paradigma dominante. Em qualquer ambiente, em qualquer âmbito que você estiver, seja ele diferente, romper com o tradicional é uma inovação. Então existem novas formas de trabalho que vão quebrar essa estrutura tradicional. Quebrou uma estrutura tradicional, nós temos uma inovação, certo? E aqui, quando nós visualizamos tecnológica, nos reporta a palavra antiga do grego, em que aparecia tecnologia, mas tecnologia ela era separada da palavra tecne e logos. Tecne de técnica, e logos do estudo, da logia, da episteme, da razão. Então, o que ocorre com isso? Ora, se você falasse
naquela época, a um grego que ele deveria educar o seu filho para a técnica, necessariamente era um absurdo nessa época. Então não existia uma ligação direta, era separada, tecne e logos. Quando ocorre a Revolução Industrial, no finalzinho do século XVII para o século XVIII, essa mudança ela passa a ser alterada. Existe uma necessidade, então, de formar a questão técnica, de trabalhar ciência para a produção de tecnologia. Quem jamais pensaria nessa época de que a tecnologia é através da ciência? Se você vai hoje apresentar um projeto, obviamente esse projeto é para produzir ciência. Dessa forma, eu vou levar vocês a uma apresentação do professor Dr. Daniel Pink, que ele faz uma divisão sobre as eras, apresentando no seu livro. A primeira era, que está relacionada ao final do século XVIII, é a era agrícola. Nesta era agrícola, o direcionamento dos ensinamentos estava com os agricultores, certo? Então não tinha uma disseminação. Já no século XIX, realmente com a introdução da Revolução Industrial, há uma necessidade de preparar os operários, esses operários, ao trabalharem diretamente com as suas máquinas. Então essa era, para o Pink, é considerado como a era industrial. A era industrial, um preparo aos operários. Já no século XX, este século, nesta era, é considerado como a era da informação, onde surgiu a expressão os trabalhadores do conhecimento, os trabalhadores voltados diretamente para um trabalho, mas cognoscente. Então, a era da informação. Já no século XXI, nós estamos hoje vivenciando uma era totalmente conceitual. Muitas das nossas informações, dos nossos conhecimentos, eles têm vida curta, né? O conhecimento hoje ele tem prazo de validade. Então é uma era em que nós estamos no momento de criatividades, de tentarmos ser o máximo empáticos, segundo Daniel Pink. Esta era é uma era de criatividades. E aí, baseando nesta era, né, nessa evolução, eu me pergunto, em que geração nós estamos trabalhando, ensinando? Qual é a geração que nós temos na nossa sala de aula? Qual é essa geração? Que tipo de geração nós temos? Então, para essas questões, eu vou trabalhar aqui dentro dessa escala divisória, né, que é a geração silenciosa. Estes que nasceram entre 1925 e 1942. É uma geração silenciosa, pré-guerra, afetados pela dura realidade da guerra, que ameaçou a continuidade da sociedade como conheciam. Eles valorizam o dever, a honra, o trabalho duro e o respeito às regras. Tendem a usar uma forma de comunicação mais prática e formal. Bom, quero dizer que muitos de nós, docentes, né, ainda estamos nessa era. De 1943 a 1960, é a geração dos baby booms. São criados em uma era de segurança, prosperidade e conformismo, o que os leva a rebelarem-se contra aquilo que para eles é uma sociedade vazia e estéril. A sua personalidade e estilo de comunicar concentra-se fortemente no crescimento pessoal, realização e no que se venha a ser politicamente correto. Já a geração X, como é caracterizada, que são os nascidos entre 1961 e 1981, esses passaram por uma forte transformação de valores sociais durante sua formação. Reagem contra excessos de idealismos,
tornam-se céticos, pragmáticos, individualistas e pouco impressionados com a autoridade. São adaptáveis, equilibrados e mais confortáveis com a comunicação informal. Acredito eu, a minha geração é esta geração X, e a grande maioria do corpo docente dentro dos estudos que nós temos nas instituições, eles estão dentro dessa geração. Só que não é essa geração que nós temos na nossa sala de aula. Na nossa sala nós temos a geração dos milênios e a conhecidíssima geração Y. Nessa geração, ela experimenta em pouco tempo de vida avanços enormes de tecnologias. A comunicação eletrônica cresce ao meio de instabilidade política global, inconsistente, grande exposição à cultura popular e à diversidade. Não respeita modelos tradicionais e tem dificuldades de concentração em uma só tarefa. Então observem que nós somos de uma geração X e estamos trabalhando numa geração Y. Esta é a nossa geração dentro da sala de aula. Para falar um pouquinho dessa geração, uma pesquisa realizada pela Fundação Telefônica Vivo em parceria com o IBOP, Instituto Paulo Montenegro, e o Núcleo de Novas Tecnologias da Comunicação aplicadas à educação do futuro da USP, foi realizada com 1.440 jovens dos 16 aos 24 anos das 5 regiões. Certo? Essa pesquisa foi denominada Juventude Conectada em 2014. Dentre os pesquisados, 42% acessam a internet e têm como principal modelo de acesso o telefone celular, ou seja, o seu aparelho móvel. Então são 42%. 33% utilizavam o computador de mesa, 22% o computador portátil e 3% dos pesquisados utilizavam o tablet. Então visualizem que a informação é muito grande, eles estão constantemente conectados. E melhor ainda, amigos, aqueles profissionais que trabalham na educação infantil, fundamental, esses estão enfrentando essa geração, que é a geração Z. Essa geração Z que já nasce conectada. Eles já estão a todo momento em conexão, já nascem com o dedinho deslizando sobre a tela do aparelho. Esse é o que os professores do ensino básico, fundamental, infantil, eles enfrentam atualmente. E nós estamos enfrentando nas nossas salas de aula essa geração, esses nativos digitais, que é a geração Y. Baseado nessas pesquisas, surge então a questão, né, de uma relação entre os termos, o que vem a ser pedagogia e andragogia. Eu não estou aqui para discutir sobre a didática, até porque eu não sou pedagogo. Apesar de ter feito licenciatura, houve um estudo relacionado à pedagogia, à didática, à psicopedagogia, mas eu não sou pedagogo. Então, o que acontece com essas duas definições? Eu vou seguir vários artigos, né, que me apoiaram para esse estudo, inclusive na minha formação. A pedagogia, ela está direcionada com o estudo da estrutura ateniense educacional, em que a paideia, a criança, é uma educação da sociedade ateniense e de uma geração que preserva hábitos, o ethos, e treina a nobreza para ser digna tanto de ser governada como de ser governante. Esse modelo é operacionalizado através de um pedagogo, que era um escravo, no qual conduzia o jovem com uma lanterna iluminadora. Muitos autores, né, caracterizam que talvez o termo aluno seja oriundo em função dessa condução com a lanterna.
Neste modelo surge a pedagogia da paidogogia, referente a pai dos crianças, e agos, a ação de conduzir, guiar. O escravo guiava através de um caminho, de uma lanterna. Não ficou conceituado pedagogia como a ciência de educar as crianças, levando o arranjo grego-romano da estrutura ateniense educativa. E com isso, o modelo educacional pedagógico, a responsabilidade desta condução é do professor. Neste modelo, o aluno ele é passivo, o professor o conduz, o direciona. O professor é o único provedor de conteúdos e, em grande maioria, obedece ao modelo, à estrutura ateniense, certo? Em que um professor à frente com os alunos, todos eles sentados. É a escola tradicional, a sala de aula tradicional, ela se baseia nesse modelo. Mas vamos pensar bem, nessa sala de aula prevalece a aula expositiva, o professor faz o papel de um sábio no palco, os alunos são agentes passivos desse processo, o mesmo ritmo é imposto para todos, fixa o tempo para que o aluno aprenda e flexibiliza-se a aprendizagem. Estudos demonstram que esta forma de ensino ela se tornou ineficiente nesse novo momento em que nós estamos vivenciando. Então não dá mais para você utilizar. Pegando esta figura central, Michael Connors, de 1913 a 1997, ele é um precursor da educação de adultos nos Estados Unidos. A prática moderna da educação de adultos, publicada em 1970, e a prática moderna da educação do aluno adulto em 1973, originou bastante o termo andragogia, ou seja, a arte e ciência de orientar os adultos a aprender. É claro que alguns profissionais, atualmente, eles acreditam que o termo possa estar inadequado. É o que surgiu a chamada educação de jovens e adultos. Mas fazendo uma revisão de vários estudos, eu pude observar alguns estudos de 2014 e 2015 em que dizem o seguinte, por exemplo, a Rosa Kent Martins, ela tem um artigo muito interessante conhecido como Pedagogia e Andragogia na Construção da Educação de Jovens e Adultos. A Mônica Campos Mendes, ela tem Andragogia, um novo olhar sobre a formação docente. E a Vera Lúcia da Conceição Neto, o efeito das abordagens andragógicas criativas para a aprendizagem de ensino superior. Acredito que se vocês notarem e puderem ler esses artigos, ele vai dar um direcionamento muito grande. Então, com isso, nós fundamentamos, e nós na educação superior, em especial, eu agora fico com o termo andragogia, certo? Até porque, quando foi em 1970, a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e Cultura, UNESCO, ela caracterizou, ela conceituou o termo andragogia como a formação ou educação permanente de adultos, oriundo das palavras gregas aner, andros, homem, e agogos, a ação de conduzir, de guiar, certo? O Cavalcante, numa revista cirúrgica da Paraíba, em 1999, falando sobre andragogia, a aprendizagem de adultos, ele caracterizou alguns termos interessantes. Então, observe uma relação que existe entre a pedagogia e a andragogia. Eu vou ter aqui dois momentos bem básicos. Um deles é a experiência do aluno, razões da aprendizagem. Então, na pedagogia,
Crianças ou adultos devem aprender o que a sociedade espera que saibam, seguindo um currículo padronizado. Nossa, essa questão de currículo padronizado, se nós estudarmos, ela não é nova. Aliás, no finalzinho do século XVII, a enciclopédia francesa, publicada pelo Diderot d'Alembert, constituída por mais de 20 volumes, que levam uma média de 40 a 50 anos para ser publicada. Esta enciclopédia, em todos esses volumes, publicada na metade do século XVII para o século XVIII, ela já dava um sistema figurado de conhecimento humano. Ou seja, aquele que ia estudar exatas, matemática, era direcionado a um currículo padronizado para esse estudo. Não tinha a flexibilização, ou o que nós podemos chamar hoje de interdisciplinaridade. Isso é um currículo padronizado. Então, na andragogia, as pessoas aprendem o que realmente precisam saber e necessitam. A aprendizagem associada à vida diária gera uma maior assimilação de conteúdos. A experiência, o ensino é didático, padronizado, e a experiência do aluno não tem valor. Na andragogia, a experiência é rica fonte de aprendizagem, mediante a discussão e a solução de problemas em grupos. As orientações, a aprendizagem por assunto ou matéria, aprendizagem baseada em problemas, que exige ampla gama de conhecimentos para se chegar à solução. Então observem que esse é o modelo andragógico, o modelo que nós queremos é uma educação voltada para a necessidade do nosso aluno, do nosso educando. É claro que isso segue uma macro tendência de desenvolvimento, de democratização do saber. Até o conhecimento que nós temos hoje, de 2000 para 2015, o conhecimento hoje está na mão do usuário. Nós vamos visualizar no segundo momento que hoje eu não preciso mais sair da minha casa para que o conhecimento viaje até mim. Ele chega, certo? Até a minha pessoa através da nuvem. A internet, ela já me dá todas as respostas que eu quero. Eu só tenho que entender como buscar esse conhecimento. Este site que está aqui, o site da Povir, é um excelente site para estarmos constantemente visitando sobre as tendências que ocorrem dentro das inovações tecnológicas. Destaquei esses 3 momentos aqui. Em 2004, essa rede social, o Facebook e o YouTube, ao qual popularizaram a aplicabilidade dos vídeos, sabe? Então, em 2004, com a questão do Facebook, o YouTube, e hoje, vários aplicativos, amigos, que nós utilizamos para as nossas aulas, em especial o desenvolvimento da gamificação, o uso de jogos, de games para o aprendizado, passa a ser o que predomina hoje dentro dessa era digital. E com isso, acompanhando aqui esse processo da democratização nas macro tendências, nós temos a introdução das didáticas. A didática 1.0, que predomina nos anos 90, acompanha a Web 1.0. Ou seja, o surgimento da internet com uma popularidade enorme em que nós hoje vivenciamos, ela criou, essa didática 1.0 criou a grande biblioteca digital. Qual é o ponto primordial dessa 1.0? É o surgimento da primeira geração de internet comercial. É um grande trunfo deste momento era a quantidade de informações. O conteúdo ele era pouco interativo e o usuário ficava no papel de mero espectador da ação que se passava na página que ele visitava. Ou seja, ele frequentava a sua página, visualizava e tchau. E não tinha autorização para alterar seu conteúdo.
certo? O Steve Case, que é o grande precursor desse momento da didática 1.0, ou Web 1.0, vamos melhor, né, colocar o Steve como Web 1.0, no qual ele compra o grupo Timewell e passa a gerenciar esse grupo. Da 1.0 surge a Web 2.0, onde a figura principal desta criação é o Jim Whalen, o criador da Wikipédia, que é uma enciclopédia em constante construção, né, dita por alguns como não científica, mas nós sabemos que a Wikipédia hoje tem grupos de profissionais aos quais já selecionam melhor o que vai estar sendo publicado. Então, quais os pontos primordiais dessa didática 2.0, que acompanha a Web 2.0 nos dias atuais? É uma construção coletiva, e olhem a coisa como ocorre, já mudamos aqui, ela é coletiva, ela é colaborativa do conhecimento. Sua essência é permitir que os usuários sejam mais que meros espectadores, eles já se introduzem no espetáculo, certo? Os melhores sites são ferramentas que os internautas geram conteúdo, criam comunidades e interagem. Alguns, como Wikipédia, possibilitam a construção do conhecimento. Então vejam que a didática 2.0 é a didática que predomina hoje. A Web 2.0 também. A partir desse dado de didática 2.0 que predomina hoje, já existe a transformação para a didática 3.0. O que muitos autores ainda não consideram, mas uma grande maioria já considera que essa didática já está em prática a partir de 2012. Que são os programas que interpretam as nossas preferências e nos ajudam a navegar no ambiente. Uma interação muito fantástica hoje. Você está fazendo uma leitura de um artigo, imediatamente você visita a página que está citada nesse artigo. Você vai tirar suas próprias conclusões sobre isso. Ainda não é clara essa fronteira para a Web 3.0, mas algumas pessoas a entendem como um conjunto de tecnologias com formas mais eficientes para ajudar os computadores a organizar e analisar as informações disponíveis na rede. Tim Berners-Lee, que criou a Web em 1991, aliás, os primeiros computadores em rede são da década de 70, 5 computadores. O Lee, ele cria essa web, essa conexão, e atualmente ele lidera grupos de pesquisadores para reinventar a internet. O objetivo é criar a Web 3.0, ou seja, uma web semântica, de altas interações, midiática. Isso tudo já está ocorrendo, certo? Então, bom, após essa pequena exploração, que não é o objetivo aqui finalizar o assunto, mas tem muito a ser discutido, só deixo o seguinte ponto para discussão. Caros docentes, não existe mais retorno. A internet, antes ela era uma novidade, hoje ela transforma tudo, cara. Transforma como nós vivemos, pensamos, falamos, amamos, estudamos, fazemos dinheiro, visitamos o médico e elegemos políticos, certo? Então, o que significa? Não estamos mais falando sobre o futuro. Isso está acontecendo agora. Aqui e agora nós estamos vivenciando todas essas mudanças. Não tem como permanecer com métodos antigos. Aliás, o professor Mário Sérgio Cortella, grande educador e filósofo, ele tem algumas expressões e um vídeo que fala sobre métodos do século XIX, certo? Professores do século XX e alunos do século XXI. Então nós estamos aqui para discutirmos sobre esse ponto. Este é o final da primeira parte e bons estudos nas sequências do nosso módulo.